de forma covarde e com uma profunda desonestidade intelectual, os protestantes tentam acusar a Igreja Católica de uma igreja idólatra, que coloca Maria ou os santos no lugar de Deus. E isso é uma tremenda de uma mentira, é uma estratégia satânica para enganar muitas pessoas, e somente aqueles que são ignorantes que caem nessas falácias, nessas distorções, nessas mentiras inventadas por esses falsos pastores. Querido povo de Deus, o mundo está cheio de falsos pastores. E a grande prova disso é que o Espírito Santo não está em movimentos como o protestantismo, que eles mesmos, entre eles, não possuem uma mesma fé, não possuem unidade, não são um único povo de Deus. E o que é que acontece? O diabo tem cegado a muitos que são ignorantes, que caem nessas falácias. Eu tenho aqui em mãos algumas fontes católicas que eu quero usar para te orientar nesse entendimento. O Catecismo da Igreja Católica, você que é católico, é preciso você ter na sua casa a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja principalmente. Antes de você ir para outras leituras, eu digo a você, católico, Bíblia Sagrada e Catecismo da Igreja Católica. No Catecismo, no número 426, fala algo interessante e muito rico. No centro da catequese, encontramos essencialmente uma pessoa, a de Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós e agora, ressuscitado, vive conosco para sempre. Aqui diz algo muito poderoso, que no centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, a de Jesus. Por mais que o católico, ele fale muito em Maria, muito nos santos, ele tenha diversos relatos das histórias dos santos, na centralidade de toda devoção está Jesus Cristo. O que acontece claramente, até mesmo nos exemplos bíblicos. Se você pegar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo 1 ao 2, vai falar algo interessante. Paulo diz assim: tornai-vos os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ora, por que Paulo não diz logo assim, sejam imitadores de Jesus? Por que ele se coloca como exemplo? Ora, um homem de Deus que deixou uma história, que deixou um exemplo. É isso que os santos fazem. Não, ninguém aqui está querendo colocar Paulo acima de Jesus. Paulo não está ensinando aqui, primeiro lembrem de mim, depois, abaixo de mim, lembrem de Jesus. Não, Paulo deixa de forma muito clara, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso se trata de quê, meus irmãos? Se trata que a centralidade do exemplo, da vida, da devoção aos santos é Jesus Cristo. Por que nós amamos tanto Maria e falamos tanto nela? Porque no centro desse amor está Jesus. Porque ela obedeceu, porque ela foi exemplo, assim os santos. E olha que interessante, no versículo 2 de 1 Coríntios 11, Paulo diz, eu vos felicito porque em tudo vos lembrais de mim. Olha que interessante, em tudo a gente lembra de Maria e os protestantes nos acusam de idolatria. Mas Paulo diz, eu me alegro porque em tudo vocês lembram de mim. E por acaso isso é idolatria, senhor protestante? Lógico que não. Então, meus irmãos, o centro de todas as devoções aos santos, a Maria Santíssima, é Jesus. Por que existem as devoções aos santos? Por que existem os nossos estudos sobre a vida, o exemplo deles? Por que em Hebreus 13, 7 diz, lembrai-vos de vossos guias na fé e imitai-lhes o comportamento? Porque o centro é Jesus Cristo. O centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa de Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós agora, e agora, ressuscitado, vive conosco para sempre.
Isso é o que a doutrina da igreja ensina. O Frei Raniero Cantalamessa diz aqui algo muito interessante, ele escreveu: não se aceita Jesus pela autoridade da igreja. Pelo contrário, é através da autoridade de Jesus que se aceita e se ama a igreja. Porque que nós acreditamos na interpretação da Sagrada Escritura através da Igreja Católica e não a dos protestantes. Primeiro, porque os protestantes eles não têm unidade, não têm uma única igreja, então eles não têm moral nenhuma para tentar ensinar a Bíblia para ninguém, quando entre eles mesmos não existe unidade. Então já não é Espírito Santo nesta situação. Aqui o Frei Raniero Cantalamessa diz que é pela autoridade de Cristo que amamos a igreja, porque Jesus fundou a igreja. 1 Timóteo 3,15 vai dizer que a igreja ela é coluna e sustentáculo da verdade. O Catecismo da Igreja, no número 548, vai dizer: apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Acusam-no até de agir por intermédio dos demônios. E o que é que acontece hoje contra a Igreja Católica? Os inimigos da igreja dizem que quem age na Igreja Católica é o diabo. Aconteceu a mesma acusação contra Cristo. Por isso que quem ataca Cristo, ataca a igreja. E quem ataca a igreja está atacando diretamente a Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos ficar atentos. Esta verdade, ela cura, ela liberta e abre os nossos olhos contra os inimigos que cada vez mais se levantam contra a igreja. Mas eu fico muito feliz em dar uma grandiosa notícia, que jamais as portas do inferno irão prevalecer contra ela, como diz em Mateus 16, do 13 ao 18. Jamais, por mais que muitos se levantem contra ela, a igreja é indestrutível. Você que gosta dos meus conteúdos, vai na bio do meu Instagram, Daniel Marreta Oficial. Na bio tem lá um link para você entrar num grupo exclusivo, Rádio Daniel Silveira. Lá eu compartilho todo o conhecimento. Lá eu compartilho todo o conhecimento que Deus me dá a graça de ter, os meus estudos, partilhas maravilhosas. Entra nesse grupo do WhatsApp para você se manter informado da minha missão, tá certo? E você que deseja fazer um estudo bíblico comigo, tá aqui o contato. A partir de R$2 você adquire os nossos materiais. Eu mando para você uma planilhazinha de preço para você ajudar a minha missão, tá bom? Então, a maior parte do meu material é gratuito. Essa parte é só para ajudar nos trabalhos que a gente desenvolve, evangelizando nas casas, distribuindo cestas básicas. Aqui também está o Pix da missão para você apoiar a minha missão a continuar distribuindo cesta básica. Você fazendo uma doação mínima de R$1 apenas já ajuda bastante. Se você puder mais, amém. Vou estar intercedendo por cada um de vocês e compartilhe esse vídeo. Deus abençoe. Até a próxima.